Sabe aqueles gráficos de candlestick? Para muita gente parece só um monte de barrinha verde e vermelha, né? Mas e se isso for, na verdade, uma linguagem? Hoje, com base num guia prático de trading, a gente vai decodificar essa linguagem. Vamos transformar esse aparente mistério em pura clareza. Pois é, essa é a pergunta-chave. É como se os gráficos de candlestick fossem a linguagem silenciosa do mercado. Cada vela, cada paviozinho, cada movimento, tudo isso está contando uma história, sabe? Uma história sobre a eterna batalha entre compradores e vendedores. E aprender a ler essa história é o primeiríssimo passo para a gente entender de verdade o que está rolando ali. Beleza, então, vamos fundo nisso. Antes de sair procurando por padrões super complexos, a gente tem que voltar para o básico, entender como uma vela se move. O guia que a gente está usando como base aqui, ele destaca que existem tipo umas 3 personalidades, sabe? 3 movimentos principais que são basicamente o alfabeto dessa linguagem do mercado. E são esses aqui, ó, o trator, a explosão e a fusão. Cada um deles mostra uma intenção totalmente diferente do mercado e, olha, saber a diferença entre um movimento que é lento e constante e um que é tipo um golpe rápido de repente, bem, isso é absolutamente crucial para tomar qualquer decisão. Agora, olha que interessante essa analogia do movimento trator. Pensa num trator de verdade, empurrando um muro. Ele vai devagar, mas sem parar, com uma força implacável, né? Então, esse movimento no gráfico sugere exatamente isso, uma força contínua, persistente. E segundo o guia, quando uma vela chega perto de uma zona de resistência fazendo esse movimento, a chance dela romper é bem alta. E do outro lado, num contraste total, a gente tem o movimento explosão. O guia descreve como um golpe de karatê. Pensa nisso. É um movimento súbito, pá, rápido, que bate num nível de preço e, na maioria das vezes, volta com tudo. Isso é um sinal claro de rejeição daquele preço, o que acaba criando uma oportunidade excelente para quem opera apostando na retração da vela. Beleza. Agora, uma parte importantíssima de qualquer estratégia, talvez a mais importante, é saber a hora de não fazer nada. Isso mesmo. Identificar os sinais ruins ajuda a criar disciplina e, claro, a proteger o nosso capital. E o guia que a gente está analisando aponta 2 padrões que são vistos como verdadeiras anomalias de mercado. Então, aqui são eles, a vela de notícia e a vela de exaustão. A de notícia é aquela vela gigante, sabe? Que geralmente aparece por causa de alguma coisa externa, alguma notícia, o que meio que invalida a análise técnica pura. Já a de exaustão, ela até parece uma vela de força, mas na verdade é tipo o último suspiro de uma tendência. E a taxa de sucesso dela é historicamente bem baixa. O recado do guia aqui é bem direto. Apareceu um desses 2, o melhor a fazer é ficar de fora, só observar. Certo, já que a gente aprendeu o que é para ignorar, vamos focar no que realmente interessa, né? Os padrões que este guia aponta como os de maior probabilidade de sucesso. É agora que a leitura do mercado começa a virar ação de verdade. E o primeiro padrão de alta probabilidade que a gente vai ver é o Candle Take Target. A melhor forma de pensar nele é como uma tentativa de rompimento que deu errado. A vela dá aquela esticada rápida, chega no alvo, mas aí falta força. Ela é empurrada para trás e deixa aquele pavio longo como prova da rejeição. E aqui a gente tem os filtros para confirmar esse padrão. Porque, veja bem, não é qualquer vela com pavio que serve. Tem um checklist. Ela precisa se mover de uma zona de preço para outra, ela tem que tentar romper e falhar, o movimento dela precisa ter sido rápido e o ideal é que o corpo dela feche num ponto de simetria. É uma lista de verificação mesmo, para a gente ter mais confiança na hora de operar. Vamos para o próximo padrão então, o Spinning Top, ou, em bom português, o peão. Só de olhar para ele já dá para ver, é pura indecisão. Nem os compradores, nem os vendedores conseguiram tomar o controle. Mas o mais legal é que essa indecisão pode significar coisas bem diferentes. Tudo depende de onde e como esse padrão aparece no gráfico. Então, o ponto crucial é esse. A cor e o contexto é que vão dizer o que está acontecendo. Se o peão tem a cor oposta à tendência do momento, provavelmente é só uma pausa, sabe? Um respiro antes do movimento continuar. Agora, se ele tem a mesma cor da tendência e ainda por cima aparece numa zona importante de suporte ou resistência, aí o alerta tem que acender. Isso pode ser um sinal forte de que a tendência está perdendo a força. Olha só, identificar o padrão é só metade do caminho. A outra metade, igualmente importante, é saber exatamente quando e como entrar na operação. O timing aqui é tudo. E o guia detalha gatilhos bem específicos para a gente transformar a análise numa execução precisa.
No caso do Candle Take Target, a entrada é bem direta. Já que a vela mostrou uma rejeição forte, a gente entra na operação contra o movimento dela, assim que a vela seguinte abrir. E o guia aponta uma taxa de sucesso bem expressiva para essa entrada, viu? Cerca de 71%. Tá, mas e para os outros padrões? Tipo esse spinning top. Será que entrar logo de cara na abertura é sempre o melhor a se fazer? A resposta é nem sempre. Às vezes um pouquinho de paciência pode fazer toda a diferença e aumentar as chances de sucesso. E esse gráfico aqui é muito, mas muito revelador. Olha só. Ele mostra que para vários padrões, entrar logo na abertura dá uma taxa de acerto de uns 68%, o que não é ruim, mas se a gente esperar uma pequena retração do preço, a coisa melhora. Se a retração for lenta, a taxa sobe para 71%. E se for uma retração explosiva, pode chegar a 74%. Isso mostra o poder de um gatilho de entrada bem refinado, né? Pode otimizar toda a estratégia. Beleza, entender tudo isso é o primeiro passo, é a base. Mas, como qualquer outra habilidade na vida, a maestria de verdade só vem com prática, com disciplina, com a observação contínua do mercado. Todo esse conhecimento teórico precisa ser testado e validado ali no campo de batalha. E o guia dá um caminho bem prático para desenvolver essa habilidade. A sugestão é simples: focar em um padrão de cada vez por uma semana inteira. Praticar todo dia com valores bem baixos, só para sentir a pressão real do mercado. E claro, observar muito, ver como os padrões se comportam em diferentes momentos. E acima de tudo, a regra de ouro: gestão de capital e controle de risco sempre. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. Todo operacional, estratégia ou gatilho nunca terá 100% de acerto. Não existe fórmula mágica, não existe estratégia infalível no mercado. É por isso que o gerenciamento de risco não é só importante, ele é essencial, é tudo. Aceitar que as perdas fazem parte do jogo é o que garante a sobrevivência e a consistência no longo prazo. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar para reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, esses diferentes padrões, os sinais, qual deles parece dar o sinal mais claro, mais objetivo para a gente agir? Pensar sobre isso é um exercício excelente para continuar essa jornada de aprendizado na leitura dos gráficos.